Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Hoje é a nossa aula 25.1. Professor Jefferson, o que nós vamos ver nessa aula 25.1? Hoje vamos falar sobre metabolismo. Metabolismo que ocorre em células de origem animal e metabolismo que ocorre em células de origem vegetal. Primeiramente, meus queridos, o que nós temos que entender sobre respiração celular, metabolismo, produção de energia? Então, primeiro, toda hora que nós falarmos sobre metabolismo, acontece dois tipos de metabolismo. Nós temos o catabolismo e o anabolismo. Tudo bem? O metabolismo que nós vamos falar hoje é o metabolismo que um sistema, o nosso sistema animal, células de origem animal, produz energia. Então, nós vamos entender como é que, professor, quando nós nos alimentamos para captar o quê? Nutriente. Entre eles, nós temos que pegar um nutriente em especial e transformar ele em uma molécula que nosso sistema reconhece como, vamos supor assim, uma molécula que ela significa assim, um valor, como se fosse um dinheiro. Ela vai tirando porções para poder fazer todo o funcionamento do nosso corpo. Isso em células de origem animal. Mas nós também temos produção de energia em células de origem vegetal. Então vamos ver como é que acontece. Claro, vamos observar isso de uma forma básica. Depois nós vamos fazer uma imersão, ver todo o processo em animal e todo o processo em vegetal. Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal, aula 25.1. Então, o que nós vamos falar hoje? É sobre metabolismo energético. Dentro do metabolismo energético em células, nós vamos entender o que é respiração celular aeróbica e respiração celular anaeróbica. Fermentação, fotossíntese e quimiossíntese. Então nós temos aí, pessoal, 4 processos de produção de quê, professor? Produção de energia. Por isso que o metabolismo que nós vamos frisar hoje, para mim, meu diretor, existem vários tipos de metabolismo, vias metabólicas no nosso sistema animal e no sistema vegetal. Hoje vamos dar uma introdução sobre metabolismo energético, que nada mais é de como é que a célula produz a sua energia para que ela possa funcionar. Tá bom? Na tela. Então, primeiro, vamos entender o que é respiração aeróbica e respiração anaeróbica. Aqui, ó, respiração. Respiração aeróbica consiste em levar adiante um processo de degradação das moléculas orgânicas, reduzindo-as em moléculas praticamente sem energia livre. O produto desta degradação inicial da molécula orgânica são combinados com o oxigênio do ar e são transformados em gás carbônico e água. Então, para mim, meu diretor, eu frisei, mas só pode colocar aqui para que eu possa mostrar isso. Então, pessoal, olha só, é importante deixarmos claro uma coisa. Respiração aeróbica significa que acontece com a presença de oxigênio. Então, é uma degradação. O que é uma degradação, professor Jefferson? Existem moléculas grandes, com alto valor energético, macromoléculas. Então, nós temos uma macromolécula e ela vai ser degradada. O que é degradar? Vai ser quebrada. Exemplo,
Quando nós comemos pão, bolo, macarrão. Pão, bolo, macarrão tem o quê, professor? Carboidrato. Então, quando a gente come carboidrato, ele é quebrado em glicogênio. Carboidrato, glicogênio, glicogênio, glicose. Glicose é a menor molécula formadora de uma macromolécula. Carboidrato. Então, quando a gente quebra, a gente está degradando a molécula. E quando essa molécula é degradada, é quebrada, aí tira-se energia dessa molécula pelas ligações entre os carbonos e é transferida, essa energia embutida, transferida para uma outra molécula que o sistema reconhece. Então a gente fala que respiração aeróbica é um processo que transforma moléculas altamente energéticas em moléculas sem valor energético algum. Tá bom? Isso acontece, com oxigênio, por isso que é aeróbico, no ambiente oxigenado. E vai produzir na verdade, se eu pego uma macromolécula para produzir energia, o produto é a energia, uma molécula altamente energética que nós chamamos de ATP. Os metabólitos advindos desse produto, que é o gás carbônico e água, depois são depurados, são retirados do sistema. Na tela, meu diretor. Agora, respiração. As etapas da respiração aeróbica. A degradação da molécula em questão é quem? Glicose. Lembra? Nós falamos aí. Carboidrato, glicogênio, quebra, vira glicose. Então, na respiração celular, se dá em 3 etapas fundamentais. Primeira etapa. Toda vez que nós comemos carboidrato, nós ficamos com um monômero livre, é a glicose. Alto teor de glicose no sangue. Aí a glicose é capturada e vai passar por um processo metabólico chamado de glicólise. Professor, o que é glicólise? É o processo metabólico que a molécula de glicose passa até se transformar em ATP. Então nós temos glicose, depois que ela vai quebrar, ela vai passar pelo ciclo de Krebs e do ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Então nós temos aí, passos. Isso. Vamos ver esses passos. Aonde que acontece, professor? A etapa da respiração. Para mim, meu diretor, meus queridos, nós temos em nossas células uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria é uma organela citoplasmática que faz o que a gente chama de respiração celular. Ou ela produz o que, professor? Ela produz ATP, que é a molécula altamente energética que todas as células utilizam o ATP para seu funcionamento. Então, primeiro, eu tenho glicose. A glicose vai ser degradada até se transformar em um ATP. Na verdade, a energia que está embutida numa molécula de glicose vai ser embutida em uma molécula de ATP, adenosina trifosfato. Professor Jefferson, essas 3 etapas, elas estão aonde? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente vê essa imagem, tudo isso aqui, tudo é glicólise. Toda essa reação de degradação, catabolismo, é glicólise. A glicólise vai se dividir em 2 etapas. 2. A etapa que eu estou mostrando aqui é a etapa que acontece no hialoplasma celular. O que acontece? A glicose é degradada, quebrada em 10 etapas. 10. Até se transformar em ácido pirúvico, ou também denominado de piruvato. Então, a glicose
ela é degradada, ela é quebrada até se transformar em 2 moléculas de piruvato, também denominado de ácido pirúvico. São quantas etapas aqui, professor? 10. 5 etapas chamadas de preparatória e outras 5 etapas pagamento. Nós vamos entender quais são, por que as primeiras 5 são denominadas de preparatória e as outras últimas 5 etapas, fase de pagamento, até se transformar em piruvato. Quando a molécula de glicose chega a piruvato, que são 2 moléculas, é produzida em dobro, uma molécula dá 2 piruvatos. Esse piruvato, ele entra dentro, se entrar é dentro, né, Jefferson? Ele entra na mitocôndria. Já na mitocôndria, o acetilcoenzima A vai carrear ele para o ciclo de Krebs. Olha, produzindo dióxido de carbono. E no ciclo de Krebs vai ocorrer a degradação do piruvato, ele vai começar a liberar fósforo, vai ser esses fósforos encaminhados para a cadeia respiratória, produzindo ATP e produzindo água e consumindo oxigênio. Então, essa etapa aqui, ó, etapa da respiração celular que acontece na gente, para você contrair seu músculo, para você andar, para você falar, você consome ATP. Para você raciocinar, você consome adenosina trifosfatada, que é a forma com a qual as células tiram a energia da molécula para funcionar. Então, eu preciso consumir glicose, ou fonte que me dê a glicose, e a glicose vai passar por um processo metabólico chamado glicólise. Então, glicólise é a quebra, é a degradação da glicose até piruvato, quer dizer, a degradação da glicose pega toda a energia dessa glicose e embute numa molécula de ATP. Ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Essas 2 etapas acontecem dentro da mitocôndria. Faltou uma etapa aqui. Vamos melhorar isso aqui? Na tela, meu diretor. Aí, ó, glicose, né? Olha aqui, ó. Glicose é o nome que se dá para a degradação da glicose. A glicose, essa molécula, é degradada no hialoplasma por 10 etapas. Metade dessas etapas, então aqui, ó, glicólise significa que a glicose vai se degradar em fase preparatória, fase de pagamento, transforma em piruvato, o piruvato entra no ciclo de Krebs e depois vai para a cadeia respiratória. Então eu tenho só aqui dentro, primeira, segunda, 2 coisas... Tá bom, apaga tudo, tá ficando uma confusão. Só aqui no hialoplasma eu tenho fase preparatória e fase do pagamento. Produzir até piruvato, aí eu vou para o ciclo de Krebs, então é o 3º passo, e depois cadeia respiratória, é o 4º passo. Vou produzir nessa reação dióxido de carbono, ATP e água, e vou consumir oxigênio. Então, isso aqui, pessoal, isso e isso são produtos da degradação da glicose. Produto que eu consumo, oxigênio. Produto metabólito que eu produzo, água, ATP e dióxido de carbono. O ciclo de Krebs acontece na cadeia respiratória, no interior da mitocôndria. Falamos isso. Então,
Exemplo, a glicose consiste na transformação da molécula. A glicólise é o termo usado para metabolismo, para degradação de uma molécula de glicose, até ácido pirúvico. Aqui, ó, nós estamos vendo a reação glicólise. A glicose, ela é transformada em glicose 6-fosfato pela hexognase. Professor, hexognase, o que é hexognase? Hex é 6, gina, junta, ase, reação. É uma enzima que fosforila um fosfato no carbono 6 da glicose, deixando com que ela fique glicose para glicose 6-fosfato. Qual o objetivo? Prender ela na célula, não permitir que a glicose saia na célula e ela sofra o metabolismo da fosfofrutoquinase 1. A fosfofrutoquinase 1 transforma a glicose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, fazendo com que a molécula, bem aqui, ó, crie uma certa simetria. Esta simetria vai fazer com que ocorra a produção em dobro pelo fosfenolpiruvato. Fosfenolpiruvato é outra enzima que vai quebrar a molécula de frutose 1,6-bifosfato ou frutose 1,6-difosfato em piruvato ou ácido pirúvico. Então, a partir daqui é produzido em dobro. Já no ciclo de Krebs, a via metabólica é denominada pelo ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, durante a transformação sucessiva. Exemplo. Lá no ciclo do ácido cítrico, o que acontece, professor? A acetilcoenzima A vai formar um complexo do piruvato desidrogenase. Professor, o que a piruvato desidrogenase realiza? Ela faz com que ocorra a desidrogenização, retirada de hidrogênio da molécula de ácido pirúvico. Produzido desta forma, AMP, ADP e NAD, que são os carreadores, NAD1, NAD2, FAD1 e FAD2. O NAD e o FAD têm como é que eu falo, meu diretor? O NAD e o FAD são carreadores, mas eles têm equivalência de ATP. Neste momento, a nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido passa a ser uma nicotinamida adenina nicotinamida adenina. Isso nós chamamos de fosforilação oxidativa. E essa fosforilação oxidativa, que são liberações de hidrogênios na fase do ciclo de Krebs, a ponto crucial da obtenção de energia aeróbica. Significa consumo de oxigênio. O rendimento energético da respiração aeróbica é um processo que é mais eficiente do que da fermentação, pois nós temos aí um balanço energético, produzindo na respiração 38 moléculas de ATP. A partir de 38 moléculas de ADP do grupo fosfato, levando em consideração que é produzido em dobro, tem que dar um desconto de 2 moléculas, fica 36 ADP, por causa do investimento inicial que ocorre na primeira fase preparatória. Exemplo, professor, aqui. Isso aqui, assim, ó. Isso aqui é o resumo do que é Ah, não, G. Isso que é o resumo do que a gente entende por glicólise. Glicólise. O que é glicólise? É o processo metabólico da glicose.
aonde a glicose vai passar por 10 etapas, 5 preparatória e 5 de pagamento, produzindo 2 piruvatos, ou ácido pirúvico. O ácido pirúvico entra, isso aqui é o cóton citoplasma, né? Entra na mitocôndria, vai para o ciclo de Krebs, produzindo NADH, nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido, ATP e 6 NAD e 2 FAD. Os NADs e os FADs vão para as cristas mitocondriais, fazendo com que ocorra a desidrogenização, produzindo só nessa fase 34 ATPs. 34 com 2 ATPs, 35, 36. Com mais NAD e FAD aqui, ó, 37, 38. Então são 38 ATPs, só que nós temos que prestar atenção numa coisa. O que, professor? Só aqui, ó, no citoplasma, temos a produção de 2 ATPs. Menos 2 para que ocorra, então, o investimento, 36 ATPs. Fermentação. A fermentação é um processo de liberação de energia que ocorre sem a participação de oxigênio. Então, quando não tem a participação, é chamado de anaeróbio. Anaeróbio é quando um processo químico não há necessidade de oxigênio no ambiente. A fermentação compreende um conjunto de reações enzimáticas controladas, através das quais uma molécula orgânica é degradada. Ó, observação. Molécula orgânica é degradada em compostos mais simples, liberando desta forma energia. A fermentação é um processo utilizado na fabricação de bebidas, álcools, pães. Na grande maioria, muito utilizado na área alimentícia, realizado por micro-organismos. Na grande maioria também, leveduras e bactérias. Na fermentação alcoólica, há 2 moléculas de ácido pirúvico produzido, que são convertidos em etanol. A liberação da molécula de dióxido de carbono e a fermentação de 2 moléculas de ATP. Exemplo. Nós temos aí, ó, glicose vai liberar tanto ácido pirúvico como etanol. Só que, professor, tomar muito cuidado, porque às vezes, em relação à produção de nicotinamida adenina dinucleotídeo para nicotinamida adenina nucleotídeo, que é reduzido e o outro é oxidado, pode ocorrer liberação de ácido lático. E é utilizado para decomposição dessas matérias e também realização de atividades. Nas condições, ao mesmo tempo que as células do músculo, agora em nós, células musculares continuam respirando, produzindo ATP, elas começam a fazer a fermentação. Por quê? Pela ausência de oxigênio, fadiga do tecido muscular, que pode, né, liberar ácido lático e aí produzir dores e cãibras. As bactérias fazem também fermentação acética, em que o produto final é o ácido acético. Eles provocam o azedamento de vinho e de sucos, frutas. Também são responsáveis por produção do vinagre. Para finalizar aqui a nossa introdução, porque depois nós vamos ver cada uma dessas etapas separadamente, temos a fotossíntese e quimiossíntese. Professor, o que é fotossíntese? Seres vivos autótrofos, quer dizer, vegetais, realizam a sua produção de energia de 2 formas. A fotossíntese pode ser por fotoautotróficos e quimiotróficos.
Como isso acontece, professor Jefferson? A fotossíntese é do processo que ocorre a absorção de nutrientes inorgânicos pelo vegetal. Esse vegetal vai realizar fotossíntese na região das folhas por incidência solar, liberando oxigênio e consumindo dióxido de carbono. Isso vai produzir glicose. Então, professor, substâncias inorgânicas sendo transformadas em substâncias orgânicas. E aí nós temos uma equação geral da fotossíntese. 6 dióxido de carbono mais 12 moléculas de água, nós temos glicose. C6H12O6 mais água. Então isso aqui é um produto. E aqui, isso aqui são as substâncias envolvidas. Incidência solar e o produto. Então na fotossíntese, nós realizamos a produção de glicose, água e oxigênio. O panorama geral da fotossíntese, absorção de nutrientes, incidência solar. O que a incidência solar faz? Faz evapotranspiração. Vai transpirar, vai ocorrer a saída de moléculas de água em forma de vapor. Entra, absorve pelo sistema radicular sais minerais. Vou colocar aqui como IPK. Vai ocorrer então aí a absorção de dióxido de carbono e liberação de oxigênio em vegetais. Então, em linhas gerais, o evento principal da fotossíntese são absorção da energia solar pela clorofila, redução de um aceptor elétrico, NADP, que passa a ser NADPH, e a formação de ATP e a síntese da glicose. Então, eu tenho incidência solar. A incidência solar vai favorecer a absorção de nutrientes. A incidência solar vai favorecer a absorção de nutrientes. Esses nutrientes serão levados para as folhas, vão transformar substâncias inorgânicas e orgânicas. A planta vai liberar dióxido de carbono e consumir oxigênio na fase autótrofa ou na fase clara. Isso sim, quem são os representantes? Alguns protistas, bactérias fotossintetizantes e cianobactérias. Só que nós temos aí a fotossíntese duas etapas. A etapa da fase clara e a etapa da fase escura. Na fase clara, ocorre nos tilacoides. Na fase escura, ocorre no estroma. Dependente de luz para funcionar, tem que ter luminosidade. Aqui, indiretamente a luz, ela funciona na fase escura. O evento na fase clara, fotólise da água, quer dizer, quebra da água, ou fotofosforilação. E já o evento aqui é o ciclo de Calvin. Então, cada evento tem uma especificidade. Fotossíntese, ela ocorre tanto de dia quanto de noite, mas em estruturas diferentes, tá bom? Então, quais são essas estruturas, professor? Aqui, nós temos a folha, onde ocorre a incidência, a célula, né, vegetal. Na célula vegetal, nós temos aí uma parede celular, o núcleo, só que bem aí onde está essa setinha já é o vacúolo, né? Nós aí temos o vacúolo, aí cloroplasto. O cloroplasto, ele tem esses tilacoides, tem a membrana externa, a membrana interna, aí tem o estroma. O estroma é esse espaço cheio de tilacoides, tem o DNA. O conjunto de tilacoides é chamado de grânum. Conjunto de tilacoides chamado de grânum. E dentro de um tilacoide, nós temos a membrana do tilacoide.
onde na membrana do tilacoide nós temos um complexo de antenas ou receptores. Esses receptores, quando recebem determinada incidência solar, realizam aí a transformação da fotólise. Isso na fase clara. Na fotoquímica, né, que é a fase acíclica da incidência solar, os aceptores primários realizam, então, ao salto dessa energia do citocromo. Citocromo C vai passar para a fotossíntese 1, que é o aceptor primário, liberando nicotinamida reduzida para a nicotinamida oxidada, que é o NADP para o NADPH. Isso com incidência de luz. Então, aqui, fotossistema 1. Já para o fotossistema 2, ocorre, então, a incidência de sol, incidência de luminosidade, aonde os aceptores e os carreadores de elétrons que estão na membrana do tilacoide vão fazer a captação do hidrogênio. Lembra? É um processo um pouco ao contrário do ATP. O ATP ocorre o que, professor? Desidrogenização do ácido pirúvico, captação do oxigênio e o fosfato para entrar na molécula de ATP. Aqui, o carreador nicotinamida adenina fosfatada passa a ser uma nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfatada, realizando assim a formação e a captação dessa energia. Já do tilacoide, quando a gente vê no sistema, nós temos a reação luminosa e a reação por fixação de carbono. A reação de fixação de carbono ocorre no ciclo de Calvin. Então não ocorre nos tilacoides. Ocorre aqui, ó, na membrana tilacoidiana ou na membrana dos tilacoides. O ADP é fosforilado no ciclo por ATP, produzindo NADP em NADPH, favorecendo aí a produção de açúcares, que vai ser armazenado nas células dos vegetais, tá? Em resumo, professor Jefferson, quando nós temos o sistema fotossintetizante, nós temos aí oxigênio, respiração celular, liberação de oxigênio durante a incidência solar. Essa liberação de oxigênio também pode ter na sua presença do dióxido de carbono livre. A incidência luminosa nas folhas vai favorecer a aceleração desse processo, aonde nós vamos ter produção de água em forma de vapor, por causa da respiração e transpiração, favorecendo na incidência clara o que a gente chama de transpiração, levando para dentro do sistema o quê? Minerais, substâncias inorgânicas que serão transformadas em substâncias orgânicas. E, professor, a fase quimiossíntese do processo. A quimiossíntese é uma reação. A quimiossíntese é uma reação que produz energia química, convertida da energia da ligação dos compostos inorgânicos oxidados, sendo a energia química liberada empregada na produção de compostos orgânicos ou liberação de oxigênio. É um recurso normalmente utilizado por algumas espécies de bactérias e arqueobactérias. São bactérias com características primitivas, né? Ainda são vigentes em alguns lugares inóspitos. Essas bactérias recebem denominações segundo o composto orgânico que elas reagem. Ferreobactéria, nitrobactérias ou bactérias nitrificantes.
é em relação às substâncias que estão ao seu redor e elas conseguem realizar o seu processo de degradação. Degradação em lugares ferrosos, degradação em lugares com nitrogênio. Então, a sua denominação é a sua capacidade de transformação das substâncias que estão ao seu redor. Este processo, sim, pode originar reações químicas adversas. Então, professor, em resumo, o que nós vimos são situações de produção de substâncias inorgânicas em orgânicas, substâncias orgânicas que são degradadas. Então, vamos lá? Em primeiro, um resumo, nós temos a glicose, realizada pelo quê? O processo da glicólise, realizada por células de origem animal. Pega uma macromolécula e transforma em uma molécula precursora, carboidrato. Você consumiu o carboidrato, vai se transformar em glicogênio, glicogênio, se é quebrado, transforma em glicose. Então, glicose é um monômero precursor, aonde esse monômero que está em uma região citoplasmática, que é o hialoplasma, tá aqui, citoplasma, então aqui é o hialoplasma, ou citoplasma, tá, pessoal? A glicose, ela vai passar por quantas etapas? 2. Primeira etapa, são 5 reações preparatórias. E depois mais 5 reações. Fase de pagamento. Nessas 10, ela vai produzir 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de ATP. Vai sair de glicose para ácido pirúvico, ou também denominado de piruvato. E depois vai para onde, professor? Para a mitocôndria. Na mitocôndria, na matriz mitocondrial, ciclo de Krebs. Vai ocorrer a desidrogenização, ou descarboxilação, desculpa. Descarboxilação, depois desidrogenização. Formando o que, professor Jefferson? 2 NADH, 6 NAD e 2 FAD. Isso sim vai para as cristas mitocondriais, aonde essa desidrogenização vão ser convertidas em ATP. No total, aqui eu tenho 34 moléculas. Aonde, professor? Na cadeia respiratória. Cadeia respiratória, cristas mitocondriais. 2 ATPs, ciclo de Krebs, NADH e FAD. Somando tudo, pessoal, 38 ATPs. Ok? Já a fermentação é o processo totalmente... Aqui, ó, com presença de oxigênio. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui a nossa aula sobre processo de captação e transformação de energia em células de origem animal e células de origem vegetal. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, que ainda temos exercícios.